Próxima estação, Hospital São Paulo. Tudo que eles falaram aqui, a gente já viu, ouviu, viveu, recomendou, mas eu acho que o pessoal, alunos nossos, ex-alunos e até quem não foi nosso aluno, falando para os ouvintes aquilo que a gente também acredita, é muito mais tangível e faz o pessoal, acreditar que, beleza, o que eles estão falando realmente faz sentido, tem ali provas vivas. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é Alexandre Remor e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçadinha. Eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir para cima. Sabe para cima de quem? Hoje não é dos residentes, hoje é pra cima de vocês. Vocês, áudio espectadores que daqui a pouco vão estar prestando as provas. Hoje o papo é com vocês. Opa, então galera, seguinte, vocês sabem aqui que nesse podcast a gente traz sempre gente fera. A cada 15 dias a gente entrevista quem passou nas provas mais concorridas, as provas que você quer passar aqui em São Paulo, certo? A gente trouxe pessoal de peso nos últimos meses, aprovado na Santa Casa, no Sírio, na USP, Unifesp, em todas essas instituições que já estão chegando, as provas estão chegando. Tô falando com você que tá aí há um mês de começar essa correria toda. Então, o negócio hoje vai ser um pouquinho diferente, né, Mika? Exatamente. Hoje, queridos, vocês estão diante do episódio final dessa nossa temporada do Projeto R1 São Paulo. Então, em vez da gente trazer um convidado, a gente vai relembrar com vocês como é que foi essa experiência, né? O que rolou em todos os papos que a gente teve com eles, as melhores histórias que a gente ouviu, o que a gente aprendeu junto. Então, é o resumo, é o compilado de tudo que você precisa gravar para te ajudar nas provas, para te ajudar a se inspirar para o grande desafio que tá aí se anunciando. E teve coisa, hein, Xandão? São os melhores momentos, Mikael. São os highlights. É o creme de la creme que a gente vai apresentar. Então, maravilha. Vamos embora. Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Então, muito bem. Vamos lá, queridos. Foi isso, né, Xandão? Desde o começo, o intuito era falar com as pessoas sobre a preparação da residência, entender o perfil de quem foi bem-sucedido, certo? É isso. Então, muito bom. Eu começo a primeira provocação aqui hoje, até para fazer a gente refletir, né? Teve alguém, por acaso, que chegou aqui, neste estúdio, alguém que a gente entrevistou e falou que era brilhante, que era genial, que passou porque era gênio, que era fora da curva? Ninguém falou isso, meu irmão. Ninguém, moçada. O negócio sempre foi esforço naquilo que de fato gera resultado e dedicação atrelados ao foco. É isso. Resumindo muito as premissas que todo mundo seguiu, foi isso. É ou não é, Xandão? É isso. Acho bacana, Mika, que a galera reforçou muito isso em cada episódio. Foi do tipo, olha, eu não era o melhor aluno da sala, eu não cheguei com as melhores notas, não é que, eu já cheguei no 5º ano conseguindo ser aprovado, né? A galera reforçava muito, até dava uma exagerada, como se eles não fossem exemplo, mas são sim exemplo, porque no final das contas o negócio é e sempre foi esse, é estudar, saber estudar direito, saber se preparar para um objetivo específico. Isso essas pessoas fizeram muito bem. Não fizeram porque são gênios, fizeram com um método, cada uma com o seu método específico, mas que no final das contas trouxe muita informação ao longo de todos os episódios aqui para os nossos áudio espectadores. A questão é que a gente nem sempre, né? Nem sempre a gente sabe se a gente tá fazendo certo ou não. E eu sei que essa é uma angústia que acompanha muita gente, às vezes ao longo do ano inteiro, às vezes ao longo de anos de preparação. Total. Né? Então, vamos relembrar com as pessoas os trechos aqui os melhores trechos que os nossos convidados trouxeram pra gente conseguir discutir um pouco dessa metodologia, desse mindset diferente que as pessoas tinham, pra gente conseguir reforçar mais ainda a mensagem do Projeto R1 São Paulo. Top. Vamos Solta lá, aí, então? Vamos ver.
Eu acho importante falar que eu não sou o tipo de inspiração para ninguém. Assim, eu não sou aquelas pessoas que passaram em todas as provas possíveis, aquelas pessoas que sempre estudaram para residência nem nada. Eu sou totalmente o contrário disso aí. Então, eu acho que eu sou inspiração para as pessoas indecisas e que aproveitaram bastante a faculdade. Gente, é assim que tem que se comportar, tá? Tem que ter humildade. Cara, assim, eu acho que esse podcast, ele vai ser muito interessante, porque eu acho que as pessoas deram um play aqui esperando o cara, caralho, história brilhante, o cara passou, não sei o quê. Cara, eu só falei tragédia até agora, velho. E é exatamente isso que eu queria que as pessoas que estão ouvindo aqui hoje tivessem noção. É que você não precisa acertar 100%, entendeu? E as pessoas pensam que para passar na USP, para passar nos grandes centros, as pessoas têm que ser perfeitas, tem que ter uma trajetória perfeita. Não é, cara. As pessoas que passam, em geral, tiveram trajetórias muito falhas, com muitos percalços, entendeu? E as pessoas pensam que, caraca, puta, o cara passou na USP, o cara é um gênio, o cara é muito fora da curva, eu sou muito distante desse cara. Que nada, pô. Cara, quem passa é gente como a gente, é nós aqui, entendeu? É o cara que toma é o cara o cara que passa é o cara que é esforçado e que tem aquilo como um sonho, entendeu? Eu acho que isso daí é 70% do processo. E aí, no meio do caminho, você vai errando, vai acertando, vai... O que não pode é você entrar em desespero, entendeu? No meio do caminho. E, caraca, já deu errado, já era, vai ficar pro próximo ano. Não, isso não existe, velho. Isso não existe. Se você não acreditar que você vai passar, ninguém vai acreditar por você, não, velho. Assistia às aulas, fazia resumo, digitava os resumos, fazia flashcard. Entretanto... Não, o maior problema nessa época era eu. Hoje eu consigo enxergar que eu era o meu maior inimigo, o maior problema do processo da residência. Não era o problema em si. Porque eu fazia o que todo mundo fazia. Eu lia apostila, fazia resumo, só que eu não criava métricas de produtividade. Eu fazia poucas questões, eu fazia só aquelas questões da própria apostila, que eram 100, 120 questões. Não fazia simulados, não fazia as provas na íntegra. Eu era uma máquina de ler e copiar, uma máquina. E eu tinha certos bloqueios, né? Eu acreditava que Santa Casa, USP, Unifesp era só para gênios extraordinários e eu me contentar ali com alguma coisa que sobrasse para mim. Tinha aquele bloqueio de quem é de Belém, quem é de fora, não consegue se inserir ali na entrevista, ali em São Paulo. Eu priorizava muito os estudos, sentava horas para estudar, mas não dedicava tempo para mim, para relaxar. Mica, você tá vendo, né? O perfil da pessoa que se prepara para a prova de residência varia demais. Olha esses exemplos que a gente viu. A Amanda, ela dizendo que não é um exemplo para quem vai prestar a prova por N razões que não tem a ver com a preparação em si. Exatamente, é aquilo que a gente falou e viu junto com eles, né? O negócio é perceber o que não tá dando certo, o que ainda não tá ali redondinho nos estudos, aquilo que não tá redondinho para preparação. E aí eu puxo aquele gancho do que o Rafael Franco disse, né? Eu acho que muita gente espera ouvir as histórias de pessoas brilhantes, e aí quando elas se deparam com a realidade, né? Que, não tem nada a ver com isso. Na maioria das vezes a realidade é que quem passa é quem estuda bastante, quem estuda direito, quem estuda do jeito certo, que pode ser o seu próprio jeito, desde que pautado em premissas alinhadas com isso. Tá sempre revisando se o que você tá fazendo faz sentido ou não, tendo essa característica, essa resiliência, essa autocrítica, essa vontade de estar sempre melhorando. E você vê, Mica, interessante que você comentou isso agora, porque talvez todos, ou quase todos que vieram aqui, os entrevistados, eles falaram que as coisas realmente começaram a andar de verdade, começou a melhorar ali as notas, a preparação, e ver que as coisas começaram a dar certo, justamente depois que eles notaram que as coisas estavam dando muito errado. Então, ninguém, Micael, ninguém começou fazendo certo de primeira. As pessoas erraram, as pessoas quebraram a cara, as pessoas notaram que estavam fazendo merda e aí corrigiram e aí mostraram, opa, agora eu acho que tá indo melhor. Eu não consigo nem contar, não sei se a edição me ajuda aqui pra contar quantas que foram, quantos que foram os casos. Vamos lá, vamos checar juntos aqui.
Uma coisa que eu aprendi muito com o quinto e sexto ano foi resumo. Resumo pra mim não funciona, porque eu gastava muito tempo fazendo resumo e no final eu acabava não absorvendo tanta informação. Eu percebi que pra mim o que funcionava mesmo era questão. Coisa que sempre funcionou muito pra mim foi estudar em casa, fazer exercício, e eu comecei a fazer isso durante o meu quinto ano. Aí por volta do sexto ano, o que eu comecei a fazer? Eu tinha até matriculado no outro cursinho, assisti, eu acho que o primeiro mês de aula, ainda olhava umas apostilas, mas já numa vibe de, cara, eu fiz isso ano passado e não tá dando resultado, então eu quero fazer alguma coisa de forma diferente. Dedicação mesmo, foi o momento que eu entrei no sexto ano, que aí eu falei, não, esse é o ano de parar, é o ano de organizar meu cronograma, é o ano de ajustar as horas, fazer tudo, esse é o ano. E aí foi o ano, assim, que apostei todas as minhas fichas. Vocês veem, queridos, o tanto de caso de pessoas que perceberam que precisavam colocar as coisas no trilho, ali no eixo, no decorrer da preparação? Isso é normal, criatura. Vocês têm que entender que o que a gente viu aqui nessa temporada serve para 100% de vocês. Mas eu não sei, será que ainda dá tempo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso corrigir? Sempre é tempo de começar a fazer o que é certo. Como a gente falou anteriormente, o primeiro passo pro sucesso é reconhecer que você tá fazendo merda e mudar o seu método. Isso aconteceu com a Amanda, com o Rafael, com o Gabriel, com a Júlia. Todo esse pessoal se ligou. E aí o que eles fizeram? Começaram a estudar por questões, começaram a medir o resultado deles e principalmente ali a se desapegar dos bloqueios. Você lembra disso, Xande? Eu lembro bem, Mika. Eu lembro bem. Inclusive de um momento ali do nosso episódio com a Cassandra, que ela faz GO na USP, né? Ela falou uma coisa muito legal, que a gente sabe que é importante mudar o jeito que você está estudando, caso você esteja estudando errado, claro, mesmo que seja mais tardiamente. Obviamente, quanto mais cedo isso acontecer, melhor, né? Você vai ter mais tempo para estudar da maneira correta. Mas nunca é tarde para corrigir o que a gente está fazendo errado, né? Tem uma frase muito legal que eu não me lembro de quem foi, mas é que não existe perda de tempo maior do que fazer perfeitamente algo que nunca deveria ter sido feito. Então, as pessoas gostam de ir aprimorando um método que não funciona, né? Em vez de olhar, opa, peraí, eu acho que por aqui não dá, deixa eu mudar. Então, eu queria relembrar o momento que ela fala isso pra gente até continuar a discussão aqui, que eu acho que vai enriquecer bastante. Não dá pra esperar a luz divina nos 45 do segundo tempo. Eu acho que quando você chega no ano que você vai prestar a prova, mais maduro em termos de como estudar, quando estudar, se eu tenho que fazer questão, se eu tenho que revisar, e já com uma base um pouco melhor dessas coisas que você não lembrava, que você não via há muito tempo, eu acho que faz diferença, assim, faz muita diferença. Eu vi colegas meus que no quinto ano até ou não fizeram ou até fizeram alguma preparação para residência, mas não com tanto comprometimento. E eu vi uma diferença bem grande, porque quando eles chegaram no sexto ano, eles estavam perdidos. E ali, só para trazer uma mudança aqui, né? A gente tá falando até agora sobre o pessoal que se endireitou na preparação, mas não podemos deixar de notar que essas mesmas pessoas também passaram pelos altos e baixos delas. Você percebeu isso, né? Não, pô, com certeza, com certeza. Até parte dessas pessoas que a gente acabou de ouvir também tiveram que lidar com desânimo, né? Com aquela sensação ali de que não ia dar. E é engraçado, porque por serem perfis diferentes de pessoas, deu pra notar que cada um teve a sua forma de lidar com aquele desânimo. Ou seja, altos e baixos acontecem para todo mundo. Agora, como você vai lidar com ele é muito pessoal seu e espero que essa temporada aqui tenha ajudado as pessoas a encontrarem o seu jeito, né? Total, meu irmão. É justamente isso. É como que você vai lidar com os altos e baixos. Ou seja, como é que tá o teu mindset durante a preparação? Porque as pessoas são agraciadas com coisas boas e ofendidas e prejudicadas por coisas ruins que acontecem ao longo do caminho, tudo cai na mentalidade, no mindset diante dessa exposição que seguramente você teve ou vai ter na tua jornada de preparação. Então, vamos junto aqui dar uma relembrada em momentos em que os participantes falaram como é que foi que eles fizeram para manter o ritmo diante aí dos altos e baixos. Vamos ver. Me ajudou muito que eu tinha montado esse grupo de estudos, a gente tinha, acho que nós éramos 5.
cada um era muito bom em alguma área. Eu era bom, assim, em clínica médica, que eu sempre gostei, tinha uma noção, assim, um pouquinho melhor de preventiva. Tinha um amigo que era muito bom de cirurgia, que até está fazendo residência aqui em São Paulo de cirurgia. Uma amiga que também está fazendo residência em São Paulo de pediatria, que era sensacional em pediatria. E um outro amigo nosso que fazia GO. Ele mudou durante o ano, acabou fazendo outra especialidade, mas era muito safo em GO. E era bom, assim, porque ajuda muito a aprender como as outras pessoas pensam, sabe? Porque tinha umas questões de cirurgia que eu, particularmente, não gostava nem um pouco de cirurgia, então tinha muitas coisas práticas que eu não tinha nenhuma noção, e às vezes eu tentava estudar isso e não encontrar nenhum material. Só que quando eu discutia com esses meus amigos, eu aprendia muito, porque ele me dizia, não, isso aqui eu aprendi acompanhando cirurgião tal, a gente faz com isso aqui, a lógica é essa, e fixa muito pra quando tá fazendo questão. Eu acho que o número de pessoas foi bom, porque a gente escolheu, tipo, 4, assim, que a gente sabia que tava na mesma vibe, intenção, né? Mesma vibe, E isso foi muito bom, que a gente convivia bem, assim, mas um ia puxando o outro, cada um sabia mais um assunto, uma coisa, um era mais dedicado de um jeito, outro de outro, e a gente se complementou muito bem. Acho que o perfil ajudou bastante, mas com certeza, cara, teve um desses amigos, um dos 4, que ao longo do ano ele não tava gostando tanto, aí resolveu dar uma parada, depois ele resolveu voltar pro grupo, aí tava num ritmo diferente um pouco, a gente desacelerou um pouco pra ele voltar, ele foi bem também, passou aqui na otorrino, prova super difícil. Eu acredito que a gente é feito de oscilações, né? Claro que eu não vou falar assim, durante o ano inteiro minha confiança estava lá em cima e eu sabia que eu ia passar. Claro que não. Tive meus momentos também que eu pensava, putz, será que vai dar? Eu ainda preciso crescer mais, as provas não estão vindo os resultados que eu imagino. Mas eu tentava me ancorar na curva de aprendizado. No crescimento. Eu olhava, eu comecei com 43%, a próxima prova eu acertei 48%. Pô, cresci 5%. Legal. E isso semanalmente. Então, eu tentava me estimular a curto prazo. Uma coisa que as pessoas me questionam muito, nossa, mas como que você se mantinha motivado? Né? Cara, motivação é uma coisa muito... É um dilema, né? Porque às vezes ela vem... Às vezes ela não tá ali na hora que você quer, né? Só que a gente não pode deixar de fazer as coisas, principalmente o objetivo que a gente tá almejando, mesmo se a gente não tem motivação, né? A gente não tem que esperar a motivação vir para fazer as coisas. Isso chama hábito e disciplina, né? Então, se você cria isso ao longo dos dias, por mais que seja sofrido, cara, uma hora isso vai ficar tão comum que se você deixar de fazer, você vai se sentir mal por isso, né? E foi o que acontecia comigo. Então... eu fazia essas atividades todos os dias, eu estudava dessa forma pra caramba, mas, foi um ano, né? Não fiquei isso no 5º ano, como a gente tinha conversado, né? Então foi um ano que eu me sacrifiquei, entre aspas, né? Mas que eu me dediquei exclusivamente pra isso. Cara, trechos fantásticos aqui, que mostram muito isso que a gente falou, né? Enfim, de você saber lidar com esses altos e baixos. Mas assim, pra mim, essa última fala aqui, a do Murilo, sintetiza muito do que a gente fala aqui na Médio e do que a gente fala aqui no podcast. Fora a metodologia, a estratégia de estudos depende muito de planejamento, né? Depende de você conseguir cumprir com esse compromisso que você assumiu com você mesmo e ter aquele estudo na sua rotina, no sentido literal da palavra, né? Quer dizer, não adianta você ter uma estratégia perfeita se você não executar ela com consistência todos os dias. Fantástico, exatamente. Acho que a palavra-chave é justamente essa, né? A consistência. E eu vejo que consistência, a disciplina, a constância, tudo tem a ver com motivação. E muitos dos entrevistados falaram como é que eles encontraram a própria motivação para se manter no eixo, se manter no caminho. Você lembra que o Emílio, né? O Emílio, por exemplo, ele viu isso, essa motivação, no grupo de estudos dele. E essa galera do grupo de estudos dele era ali, a core generation, a forma de gerar motivação para ele conseguir dar passo para frente nos estudos. E no caso do Pablo, lembra, ele se estimulava muito com metas de curto prazo. Ele ia se munindo pelos êxitos que ele tinha ao cumprir metas de curto prazo. Você vê muito diferentes. Para um é o grupo de estudos, para o outro são metas. Mas então vai de cada um encontrar qual que é o caminho certo para si. Isso é muito legal. Foi muito legal de ver isso nos entrevistados, né não, Xande? E ainda nessa pegada aí, Mika, a gente lembra que teve bastante gente que teve, assim, dificuldades seríssimas, né, durante o ano de preparação. E aí não é só uma questão de desânimo, de estar desestimulado, de altos e baixos, putz, não tô tão afim de estudar esse mês. As pessoas tiveram problemas sérios mesmo, né? E são coisas que não tem como a gente
simplesmente esquecer e vida que segue, né? Porra, nem a pau. Assim, moçada, a gente viu muita coisa difícil aqui, coisa que os convidados até revelaram sem a gente nem saber, o papo foi fluindo, o pessoal contou, vambora. A gente viu que ia agregar valor para vocês, então vocês tiveram exemplos de pessoas com, problemas seríssimos na família, problema de saúde pessoal ou na própria família, término de relacionamento, e eu acho que no final do dia tudo isso acaba muito servindo pra gente ver que não somos só nós que temos problemas, que todo mundo passa por dificuldades, e saber como cada um lidou com isso é uma puta fonte de recursos de se ajudar, né? De saber o que você pode fazer com a sua própria vida, inspirado em pessoas que fizeram algo, deram certo e estão agora onde você quer chegar. Mas muito mais do que só falar sobre isso, eu queria relembrar exemplos do que o pessoal contou. Vamos ouvir juntos aqui. Eu tive um problema de saúde no ano da prova, assim, em outubro. A primeira prova era em novembro, né? Vixe, em outubro eu tive um câncer, cara. É mesmo? Tive um câncer de testículo, seminoma. Não acredito. Graças a Deus foi um seminoma, que é um câncer mais tranquilo, assim. Eu descobri cedo, consegui tratar, show de bola, eu acompanho hoje. Mas foi na boca da prova, assim. Um mês antes da prova você tava operando? Foi. Rapaz. Foi tipo isso. Um mês antes da primeira prova, né? Rapaz, sim, antes da primeira prova. Mas foi... Aí o pessoal falando, não, mas pô, essas coisas assim, se você quiser deixar pro ano que vem, a cabeça... Minha noiva era uma dessas pessoas, né, que a gente estudava. Ela falou, pô, a gente faz prova ano que vem, eu espero que ano que vem a gente faz. Você tá doido? Eu tô estudando o ano todo aqui, eu não quero saber disso não, eu vou melhorar aqui, já a gente volta. Vamos resolver já. Vamos resolver logo, eu não quero mais isso não. Animal, cara. Rapaz. E não foi necessário um tratamento mais longo, tipo químio, nada disso? Não precisei fazer nem químio nem rádio, graças a Deus. Nossa, benção, é muita sorte. Eu penso só do lado da sorte de ter sido como foi, sabe? Meu irmãozinho. Não... Puta, acho que aí começa uma grande lição pra você que tá escutando, porque o cara na cara do gol toma um pialo desse da vida, um golpe desse, e mesmo assim você seguiu em frente. Quanto que estar numa jornada tendo um propósito grande pra perseguir, quanto que isso te ajudou a meio que passar por cima dessa adversidade? Cara, eu acho que ajudou bastante. Eu nunca parei pra pensar com calma, assim, nos motivos, mas como eu tinha esse plano muito forte, assim, tava muito empenhado, eu acho que ajudou a ser um pouco mais secundário. Assim, não, esse é um problema aqui que eu preciso resolver, porque eu tenho outra coisa que eu preciso continuar fazendo, né? O show must go on, né? Exatamente. Não dá pra parar. Foi claro que a saúde é muito mais importante, né, do que passar naquele ano e tal, mas eu tinha essa sensação de querer ir bem, de querer resolver logo. E foi algo... Você também não postergou o tratamento por causa disso? Pelo contrário, de quanto mais rápido possível fosse resolver. Pra resolver logo e não ficar mais na cabeça. Mas foi muito tranquilo, no fim das contas, assim. Eu tive uma assistência muito boa e deu tudo muito certo, muito rápido, assim. E aí, meus amigos, quando eu tava nas minhas últimas semanas do internato, minha mãe chegou pra mim e fez: meu filho, você vai se formar em medicina, orgulho da família, não sei o que, aquele moído todo, né? Que quem é do Nordeste sabe que o médico na família é o rei. Minha mãe empolgada. Meu filho, me chamou pra conversar uma noite, né? Meu filho, queria conversar com você porque eu quero ir pra sua festa, eu vou fazer uma cirurgia plástica porque eu quero ser a mãe mais bonita da sua festa. Ela falou pra mim. Aí eu fiz: mãe, olha, eu não acho que você deveria fazer esse procedimento, porque eu acho que você já tá muito bem, é uma despesa que a gente não precisa ter. Sugeri que ela não fizesse. Foi lá e fez a contragosto, né? Da minha vontade. Operou e tal, eu lembro demais, na época eu tava num estágio de emergência, rodava numa UPA, ela saiu do procedimento, graças a Deus, foi tudo muito bem. Cara, quando foi mais ou menos no terceiro dia que ela tinha se operado, ela tava pra ir de alta já. Na verdade, acho que era no segundo, não chegou a ser no terceiro, foi no segundo dia. Eu passei pra ver ela de manhã, antes de ir pro estágio, percebi que ela tava meio cansada, falta de ar. Ela tinha saído da poltrona pra ir no banheiro, quando voltou que sentou, ofegante. Ignorei, não achei que fosse nada, né? Beleza. Fui trabalhar, quando foi mais ou menos no final da tarde, na época a menina que trabalhava lá em casa estava acompanhando ela ligou pra mim, aí ela fez: Rafael, sua mãe tá passando muito mal, eu já chamei a enfermeira aqui várias vezes e não veio nenhum médico ver ela ainda. Aí eu fiz: passei pra minha mãe. Cara, sem brincadeira, quando eu falei com ela no telefone,
Era frases entrecortadas, assim. Ela falava, meu filho, tô com muita falta de ar. Eu liguei imediatamente pro cirurgião que operou ela. Disse, olha, tá acontecendo isso, você pode, por favor, avaliar, etc. Desliguei e saí do hospital, fui correndo pro hospital onde ela estava internada. Cheguei lá, minha mãe estava com uma máscara não reinalante, recebendo O2 a 15 litros por minuto, com um decúbito vertical. Cheguei, entrei logo, fui vê-la, coloquei o oxímetro no dedo dela, saturando 82% com essa máscara. E aí chamei a enfermeira, eu perguntei, doutor fulano, passou aqui para vê-la? Que era o médico que tinha operado ela. A resposta que ela deu foi a seguinte, ele não passou para vê-la, ele mandou fazer um diazepam. Nossa, rapaz. Mandou fazer um diazepam. Isso foi o que ele mandou fazer. Que era uma crise de ansiedade, sem ligar para minha mãe, sem fazer nada. Isso porque sabia que o filho era médico, era estudante de medicina, né? Até então eu não era médico ainda. Fiquei uns 10 minutos, mas fiquei muito angustiado quando eu tava lá com ela. Ela tava muito desconfortável. E ela já tava meio sonolenta por causa do desconforto. E aí eu chamei a enfermeira, eu fiz, pode trazer o carrinho que eu vou entubar ela aqui, enquanto o médico não vem. Pedi para ela trazer o carrinho, conversei com a minha mãe, cheguei lá, fiz, mãe, o seu pulmão não está funcionando bem, do jeito que está aqui, se a gente não colocar você num aparelho para respirar, você não vai conseguir botar oxigênio no sangue e eu vou precisar entubar a senhora. Ela fez tudo bem, meu filho. E aí, eu não era nem médico ainda, né? Chamei a enfermeira e entubei minha mãe no andar. Sem brincadeira, quando o tubo passou das cordas vocais, quando o tubo passou, a médica do plantão apareceu. E por sorte ou por azar, era uma colega que era residente do hospital universitário onde eu estudava. Né? Rapidamente a gente desceu, assim, consegui vaga de UTI, etc. Ela desceu com uma tomografia de urgência. Cara, pulmão branco, dos dois lados. Branco, assim, SARA clássica. Mas, amigos, nessa brincadeira aí foram 14 dias de UTI, a mulher. Ela quase não sai. E aí, cara, assim, um total de 0 estudos nesse período, né? 0. Eu ia pra UTI, ver minha mãe 2 vezes no dia. Eu de fato pensei que ela fosse morrer. Cara, teve situações aí bem delicadas, né? Eu queria até te perguntar, Mika, você teve alguma coisa assim também ao longo do ano aí de preparação? Você lembra se teve? Eu sofri sim meus altos e baixos ao longo do ano. Pessoalmente falando ali, era muito de às vezes sofrer com mau desempenho nas provas que eu ia fazendo e entender que fazia parte do jogo e que eu tinha que olhar um macro, olhar o todo e não só ficar focando nos resultados micro de curto prazo que eu estava tendo, especialmente no início do ano. Eu tinha bastante dos bloqueios que a gente tanto discute na mentoria, por exemplo. Uhum. A gente até comentou no episódio tempo perdido, lendo a apostila de cabo a rabo, mas felizmente naquela época eu já tive problemas durante a graduação, problemas de saúde, mas não foi durante a preparação da residência. Então, no meu caso, foi muito mais de achar meu método, de quebrar meus próprios bloqueios, e dar passo para frente ao longo do único ano de preparação que eu tive, né? Se você quiser dividir alguma coisa, porra. Total. Não, eu tô lembrando aqui também, nem perto de problemas como os relatados aí, mas, sim, tava terminando a faculdade, o primeiro semestre do ano, e tava com problemas em casa, assim, realmente tava uma situação desconfortável em casa naquele primeiro semestre. Tava difícil concentrar nos estudos enquanto ficava em casa, então, eu tava vendo que não ia render se eu ficasse ali, então, formei no meio do ano, teve a mudança que eu fiz pro interior do estado, então, enfim, comecei num trabalho novo lá, que era no OBS, então teve alguns percalços no meio do caminho. No final das contas, é um pouco de como você olha para aquele problema, né, porque eu olhava, é um problema, tá em casa agora, tem que se mudar, mas eu tava vendo como, não, vou me mudar, vou me isolar do mundo, vou só trabalhar, estudar e vai ser a única coisa que eu vou fazer na vida daqui pra frente. Então, não se compara nada aí do que o pessoal falou, mas às vezes cada um tem seus problemas, né, e as pessoas têm que saber lidar com eles da melhor forma possível. Justíssimo. E pra você que ficou curiosinha com as nossas próprias histórias, volta lá no primeiro episódio da temporada que a gente
gente fala muito sobre a minha preparação, sobre a do Alexandre, e vou aproveitar o gancho, até para mudar o tom da conversa. Teve as coisas difíceis, os problemas, os desafios, mas, teve gente que veio aqui, fez a gente rachar o bico a ponto de ter que editar o episódio, porque a gente não parava de dar risada. Não, incontrolável. As pessoas já estavam falando de assunto sério. E eu não conseguia parar de rir. E, porra, a gente também entrou na mesma pilha, né, Xande? A gente ouviu, a gente contou. Eu confesso que eu saía mais leve de cada episódio aqui. Total. A gente também é da farra, a gente também gosta de uma bagunça e sai falando as merdas que vocês gostam de escutar. É a verdade. Não, mas assim... Mas sem brincadeira, isso é muito bacana. Assim, a gente sabe que a preparação é pesada, o pessoal abre mão de muita coisa, cada vez mais, né? Mais concorrido. É por isso que quando a gente consegue olhar pra trás e dar essa risada, é sinal de que, porra, tudo valeu a pena, né? Então, vamos ver alguns desses momentos em que tudo valeu a pena, que a gente conseguiu dar risada sobre o passado. Acho que isso faz total sentido. Boa, vambora. E ele tava comigo, falou que se precisasse de uma carta de recomendação, ele me fazia. Olha lá, é animal. Puta. Mas eu acredito legal. Assim, carta de recomendação, eu enxergo isso um pouco como carteirada, sabe? Porque pode soar um pouco arrogante. Você chega lá e, essa aqui é a carta de recomendação que o médico me deu, entendeu? Às vezes, sei lá. Mas assim, eu já ouvi de um colega nosso que fez residência, ele prestou oncologia, eu não me lembro em qual hospital foi, mas ele levou uma carta de recomendação e aí os chefes na banca falaram, cara, esse cara que tá dando a carta de recomendação aqui é o nosso chefe, então se ele tá recomendando, eu não tenho nem o que falar. É aquela coisa, né? O cara começa o cursinho, aí ele recebe apostilas, ou ele tem acesso ao conteúdo, aí ele dá conta. Na primeira semana o cara dá conta, né? Eu sou foda, tô voando, imagina. Nossa, eu tô aprendendo a medicina. Coisa boa. Aí passa uma semana, 2, começa a sobrar, aí o internato começa a ter atividades não previstas, o plantão não é tranquilo, o cara achou... Se planejou pra estudar durante o plantão, né? Se planejou, né? Não, sou 6º ano, ninguém vai me incomodar. Incomodação a noite inteira no plantão. O cara se planeja pra fazer questão, é óbvio que não vai dar certo. Não deu certo. Tem o cara que, indo contra a ordem natural dos fatos, ele começa a entrar no plantão crente de que ele vai estudar. E o plantão começa a cair a casa. O que ele faz? Se emputece até não aguentar mais. Quando não se tranca no consultório. Exatamente. E quebra a mão pra cima de todo mundo. Exatamente. Conhecemos gente assim. O clássico cuzão, né, cara? Exatamente. O clássico cuzão. Eu via uma coisa que muito me incomodava, e eu sei que isso é um erro, mas um erro até de humildade, mas assim... Uma coisa que me incomodava era ver colegas, por exemplo, que eu julgava que tinham estudado menos do que eu, tirando notas melhores. Isso me incomodava. Acaba com E sobretudo, se eu olhava para aquilo e pensava, meu irmão, bicho, eu passei um ano comendo McDonald's 5 vezes por dia, sedentário com sua porra, tava do tamanho de um trator, pesava uns quase 100 quilos. Pra esse atletiqueiro vir aqui me tirar nota maior que a minha, né? Pois é, era o que eu pensava. Porra, o cara fuma maconha pra faculdade. E o cara vem aqui. Muito trecho legal. Mas já estamos indo para o encerramento do nosso episódio, e o encerramento da nossa temporada. E aí... eu lhe pergunto, doutor Mikael, esse programa aqui cumpriu com o esperado? A nossa temporada cumpriu com o esperado? O que você achou? Cara, pra mim, superou minhas expectativas. Eu imaginava que a galera ia curtir, que ia fazer sentido pra eles, mas, bom, você sabe muito bem, a gente foi muito mais ouvido do que inicialmente a gente imaginava e... tudo quanto é canal, as pessoas estão falando do podcast, mas isso é o que eu vi. Estar com a galera aqui conversando, trocando ideia, puta, pra mim, em termos de quão energizado eu sempre saía das gravações com o pessoal, pra mim, pessoalmente, superou muito as expectativas. Agora, pensando em Medway e pensando no que a gente tá fazendo pelos alunos, eu acho que não podia ter sido melhor. A gente, tudo que eles falaram aqui,
a gente já viu, ouviu, viveu, recomendou, mas eu acho que o pessoal, alunos nossos, ex-alunos e até quem não foi nosso aluno, falando para os ouvintes aquilo que a gente também acredita, é muito mais tangível e faz o pessoal, acreditar que, beleza, o que eles estão falando realmente faz sentido. Tem ali provas vivas, gente falando que fez e aconteceu e que deu merda, mas que no final deu tudo certo. Então, isso de usar os pares, exemplos ali de pessoas que, estão na jornada como a gente teve um dia e trazer a clareza para eles, eu acho que não teve preço. Eu acho que para o que a gente imaginava para todos esses episódios foi do caralho. Foi muito bom. Não, animal. Eu também acho, assim, foi um reforço claro de todas essas mensagens sobre a preparação, sobre o mindset necessário, né? Que não é besteira quando a gente fala de mindset, sobre adaptabilidade, inteligência emocional para conseguir lidar com os altos e baixos, né? Com os altos, inclusive, né? Porque tem muita gente que começa a ir bem e fica confortável, ou não revisa mais, né? A gente falou muito dos baixos, mas tem que falar dos altos também. Os erros, né? Recorrentes que as pessoas tiveram, erros de querer fazer todas as apostilas, erros de a revisão, erro de ficar questionando a própria estratégia demais, né? Então, erros que a gente vê nos nossos alunos no dia a dia e a gente vê que quem foi aprovado nas especialidades, nas instituições mais concorridas, tiveram os mesmos problemas. Qual que você acha que foi a diferença? E aí, fazer uma pergunta capciosa aqui, mas olhando retrospectivamente para esses convidados que a gente teve, que foram todos aprovados, e olhando para os que não são aprovados, o que você vê de características assim em quem foi aprovado, Mika? Em quem a gente entrevistou? Quais, se você pudesse falar 3 características que diferenciaram os aprovados dos não aprovados, o que você diria? Cara, a primeira que me vem à cabeça é: o aprovado não fica insistindo em reinventar a roda. O cara percebe que já existem métodos, já existem pessoas que foram bem-sucedidas, então ele não começa a dar estaca zero, ele sempre se inspirou em alguém, falou com alguém, viu o que alguém que foi bem-sucedido fez. Foi lá, copiou, iterou em cima do método e adaptou para a sua própria realidade. Então não quis navegar às cegas. Esse foi um ponto que para mim chamou demais a atenção, foi o primeiro que saltou aqui na lista dos 3. O outro diferencial que eu vejo em quem passa na residência é, acima de tudo, o primeiro ponto é acreditar que é possível. Não cair na ladainha do vitimismo e de achar que, porque ele é de não sei aonde, ele não vai conseguir. A gente teve num dos últimos episódios uma pessoa que enfatizou muito a questão de acreditar que é possível. Você tem que ser o primeiro a acreditar em você, o resto do mundo vem atrás. Isso também, para mim, é tudo muito, muito marcante. Então, até agora a gente falou de se inspirar em outros e buscar metodologias já validadas, acreditar em si mesmo. Então, a gente falou de estudos, de mindset. E o último ponto que eu gostaria de trazer é justamente isso, moçada. Tentando aqui juntar tudo que a gente ouviu das pessoas, tudo que vocês ouviram de nós dois, a bendita da resiliência e da inteligência emocional que vocês têm que ter ao longo da preparação. Seja essa preparação de 1 ano, de 2, de 3, seja lá o que for. Vocês vão enfrentar dificuldades, altos e baixos, vão ficar decepcionados consigo mesmos, como a gente ficou em determinados momentos da nossa preparação. Vocês têm que saber lidar com isso. Sempre tentar extrair o aprendizado e aplicar o que vocês aprenderam para melhorar a condição na qual vocês estão vivendo, o desempenho no qual vocês estão estagnados e tentar buscar sempre a melhoria. Não dá para sucumbir a medo, a descrença, qualquer fonte de desmotivação que vier pelo caminho, porque elas vão ser inúmeras. Então cabe a vocês conseguirem lidar com isso e nós trouxemos riqueza de exemplos para vocês.
Se você quiser adicionar alguma coisa, Xande, à vontade. Eu achei perfeito, assim. Você vê que muita gente que não é aprovado, você vê que chega no meio do caminho, tem algum problema e joga tudo pro alto, ou porque não confia que vai passar, ou porque não tem essa inteligência emocional, ou fica o ano inteiro mudando de método porque fica querendo encontrar a coisa perfeita que vai reinventar a roda, o método de revisão perfeito que você não vai esquecer nada do que você estuda, enfim. Acho que você resumiu bem, assim, os 3 itens diferenciais, né? E assim, se você tá caindo nesse episódio aqui de supetão, você não ouviu nenhum dos outros episódios, às vezes você entrou aqui com a cabeça de, putz, quem passa? Deve ser um cara que sabe muito de cirurgia, né? Que já fez muito procedimento na faculdade. Aí, enfim, as pessoas ficam fantasiando muito que... Não, é porque a pessoa foi muito boa de raciocínio clínico a faculdade inteira e tal. E, no final das contas, não tem nada a ver com as suas hard skills ali, com conhecimento técnico que você teve de bagagem. Tem muito mais a ver com as soft skills, né? Tem muito mais a ver com as habilidades, com as skills emocionais aí que você tem para conseguir lidar com o processo. Então, o que você falou, os 3 itens, Micael, reforçam todas as mensagens dos episódios anteriores. Fantástico. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Esperamos que tenha feito sentido para todos vocês, queridinhos, queridinhas, e chamo vocês para os recados finais, os finalmentes desse nosso episódio, e o primeiro deles é, para variar, aliás, para continuar, é sempre uma good stuff. Xandão, a pergunta que não quer calar: existe desconto pro intensivo São Paulo no episódio de hoje? Opa! Meu amigo, claro que tem descontinho no Intensivo São Paulo no episódio de hoje. Afinal, estamos entrando em outubro. E se você ainda não aproveitou o intensivo, a hora é agora. Não vai me deixar para novembro. Maravilha? Então a gente vai liberar um 5 aqui, 5%. É isso? É isso. É isso, Micael. Pra você que mais de R$100. Exatamente. 5% não te moveu? Você achou, porra, isso não é nada? Tá aí, tá o número absoluto aí pra vocês. 100 pila, bicho. 100 pila. Pra você poder. Dá pra ir no McDonald's umas 3 vezes com 100 pila. Total. Beleza? Então, enfim, as aulas do Intensivo São Paulo, talvez você não saiba, talvez você sabe, mas são 9 instituições em que a gente foca com aulas específicas sobre os temas que mais caem por instituição, com apostilas resumidas sobre aquelas que são nossos planos táticos, né? Exato. Sobre cada tema de cada prova específica, isso entrando em USP, USP Ribeirão, Unifesp, Unicamp. Você pode ver mais na página. Maravilha. E o cupom... Pra você, eu vou deixar aqui, ó. Anota aí. É tudo junto. Chama assim, ó. Projeto R1. É só você clicar no link do Intensivo São Paulo que está na descrição desse episódio, em qualquer plataforma de áudio streaming que você está escutando, aplica lá, Projeto R1, PROJETOR1, para garantir a clareza absoluta de que você pegou o nome do cupom. Beleza? Rapaz, como eu sou burro, eu tava lendo Projetor 1. Ai, que fantástico. Tá, não, tem que ler, tem que soletrar mesmo. Eu já não ia passar desse teste. Mas maravilha, ó, o link está na descrição. Você clica lá, bota lá o Projeto R1, tudo junto, e Pay. Antes que você pense, né? Ué, mas acabou? Era isso? Não vai ter mais nada? Qual que é a próxima temporada? Vai ter uma próxima temporada? Você que é sagaz, que tá acompanhando a gente nas redes sociais, você que confere nosso blog regularmente, você que é nosso aluno, você que tá ligado em todas as inscrições dos cursos da Medway nessa reta finalíssima. Obviamente você sabe que nada que a Medway começa tem curta duração, ou a gente nunca tá satisfeito, sempre dá para fazer mais por vocês. Sempre tem coisa nova, coisa legal para adicionar, coisa para agregar. Então, mesmo sendo a hora da gente se despedir, eu chamo vocês para vocês participarem de tudo que a gente tem feito no blog, nas redes sociais. Segue a gente lá no @medway.residenciamédica. Nós estamos lá
sempre com vocês. Manda as dúvidas, participa, manda dúvida. Se é nosso aluno, não hesita em mandar dúvida pra gente no suporte. Você sabe disso, pode ser pelo app, pode ser direto pelas aulas. E aproveito para deixar esse último, agora de verdade é o último recado. Você não precisa ficar preocupado. A nova temporada, a Season 2, mais esperada do que a tua série da Netflix, a gente tá chegando com novidades. Alexandre, se você quiser dar uma palhinha do que vem pela frente. Deu pra ver que você não assiste muito a Netflix, né? Não veio nem com exemplo, assim, a tua série da Netflix. É, porque tem tantas, as pessoas estão na loucura, cada uma tem a sua, mas vai. Casa de Papel? Eu não curto, mas tem quem curta. Porra, Peaky Blinders. Peaky Blinders é uma. Porra, Blacklist é outra. Essa eu não conheço. Eu vou procurar. É bem boa. Boa, maravilha. Mas enfim, mais importante que Round 6 é você ver a segunda temporada do Projeto R1 São Paulo. Por quê? A segunda temporada, a gente vai ter uma novidade aqui. Primeiro, vamos ter uma mudança aqui nos hosts. Vão aparecer, óbvio, mas vamos trazer professores que tiveram com vocês aí um ano inteiro, certo? Que eles vão comentar, vão trazer todo o episódio uma pessoa que já passou pelas provas que vocês querem prestar aqui em São Paulo. Então, a temporada inteira vai ser assim, falando sobre o edital, sobre as provas, sobre dicas agora para a reta final, o que fazer, o que não fazer, como se preparar, como deixar, como manter o nervosismo ali controlado para essa reta final. Então, vai ser uma temporada fantástica e que casa muito com o momento atual de vocês. Exatamente. Vai ser o podcast para você ouvir N vezes a caminho de São Paulo para prestar suas provas. Quando você já tiver pistola da vida com tanto processo seletivo e com demora de edital e tudo mais, confere com a gente vai trazer para vocês as informações quentinhas, os bizus, as dicas, o que vocês têm que saber nessa reta final. Como o Alexandre bem comentou, é perfeito para o momento da vida que vocês estão. É isso. É isso? É isso. Então tá, joia. Queridos, muito obrigado pela companhia até aqui. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês, trocando ideia, produzindo esse conteúdo para vocês, interagindo. Então, não esqueçam de revisar os outros episódios, caso você tenha perdido algum. Não esquece de mandar para os amiguinhos, para as amiguinhas. A gente tá sempre com vocês. Beleza? Maravilha. E espero você, áudio espectador, aqui no ano que vem para ser entrevistado. Vai lá e garante essa porra dessa vaga logo. Tamo te esperando. Valeu. Valeu.